Seguimos por aqui com mais um craque da seleção brasileira do rádio. O nome dele é Rodrigo Constantino. Fala com a gente, Consta. Nesse domingo, uma reportagem da Mary O'Grady no Wall Street Journal, um dos jornais mais importantes do mundo, sobre o caso Felipe Martins. Mary O'Grady é membro do board do jornal e alguém que acompanha há décadas a América Latina, uma especialista em América Latina. E ela deixa uma pergunta no ar no seu artigo. O Brasil penetrou na fronteira, na border protection americana, quer dizer, houve uma fraude, de fato, que envolveu alguém do CBP, né, o órgão responsável por isso, porque o CBP já admite um erro, mas não foi um erro, foi um erro deliberado, digamos assim, foi uma fraude que foi cometida. E o que ela chama a atenção é que alguém tem que ser responsabilizado por isso, porque é da maior gravidade. Você imagina que uma nação estrangeira conseguindo adulterar um dado de entrada de um cidadão no próprio país, nos Estados Unidos, isso amanhã pode servir para um terrorista fazer o mesmo, para uma nação hostil como a Rússia, como a China, fazer o mesmo. Então é da maior gravidade. E a peça escrita pela Mary O'Grady mostra que ela está acompanhando de perto o caso, teve acesso aos documentos disponíveis, né, e está escandalizada com a fraude que foi cometida. Bom, esse é um caso que tem um potencial devastador para as autoridades envolvidas nessa fraude. Vamos lembrar que o Felipe Martins, a entrada dele, a suposta entrada dele fraudulenta nos Estados Unidos, só entrou no sistema quase 2 anos depois da data que teria ocorrido. Isso com um nome dele escrito de forma errada e um passaporte que estava cancelado porque houve denúncia de roubo do passaporte. Então, tudo muito estranho, tudo muito suspeito, para dizer o mínimo, né? E as investigações que estão nas mãos do FBI e outras autoridades envolvidas, elas vão continuar, elas vão a fundo nesse caso. Repito, pela gravidade que isso representa para a segurança nacional da América. Imagina o quanto que isso vai feder quando vier à tona o nome das pessoas que participaram dessa fraude. Por isso eu digo, esqueçam treta dentro da direita, que isso é perda de energia. Esse é um caso que interessa a todos nós, acima de tudo, ao próprio Felipe Martins, que é o maior interessado em esclarecer aquilo que ele foi alvo, como uma pessoa claramente inocente, que foi perseguido porque, no fundo, Alexandre de Moraes queria sua delação premiada sob tortura, para não ficar apenas com a frágil colaboração do Mauro Cid. Acabou que teve que ficar só com isso mesmo e serviu para condenar o Bolsonaro a 27 anos, porque o julgamento também foi uma fraude. Mas ele queria pressionar o Felipe Martins, arrumar pretextos para colocá-lo na prisão. Usou como base uma reportagem fraudulenta do Metrópolis, do Guilherme Amado, e essa entrada que foi adulterada e 2 anos depois estava no sistema pelo I-94, que é o que vale. Plano de voo, de viagem, essas coisas não são documentos oficiais. Então, o potencial de estrago que essa investigação tem é enorme. É enorme. E pensando na única pessoa que deve ser pensada em relação a isso tudo, o Felipe Martins, nós deveríamos deixar qualquer treta de lado e focar nas investigações. Exigir, bom, não adianta exigir, está nas mãos do FBI, mas cobrar celeridade e estar nas mãos de gente mais séria do que a Polícia Federal no Brasil, que o Alexandre de Moraes deu 5 dias para se pronunciar, ele vai criando essas narrativas para se blindar dos crimes que, porventura, ele mesmo tenha cometido. E aí ele manda a Polícia Federal fazer alguma coisa, depois vai lá e intima a Polícia Federal para explicar o que aconteceu. É típico dos tiranos cínicos, cá entre nós,
Então vamos ver o que vai sair desse material todo, mas tudo leva a crer que figurões graúdos da nossa república, entre aspas, estiveram envolvidos numa fraude gravíssima. Haverá consequências? Espero que sim, acredito que sim, porque os Estados Unidos levam muito a sério sua segurança nacional.